Fala galera palpiteira, tudo em paz? Galera, rodada top essa que passou, viu? Você que vem aqui no Clube do Palpite, você vai imitar sempre. Galera, na moral, se liga na dica dada no vídeo passado pelo mito Eduardo Cruz. Edição, solta aí na moral. O Caio colocou, se eu não me engano, 0-0, não foi, Caio? No jogo Botafogo e Inter. Eu tô querendo colocar a estrela do palpite nesse jogo, um pouco diferente. Olha que legal. Porque o que eu tô analisando bastante? Em primeiro lugar, o Inter tem um time muito forte, na minha opinião, e que tem uma capacidade muito grande de conquistar os resultados. E até comentei isso em outra rodada, falei, o Inter tirando os Grenais, o Inter vai muito bem. O único resultado ruim do Inter no Brasileiro foi quando o time estava extremamente cansado da sequência de jogos. Isso foi falado, eles melhoraram o condicionamento e tiveram uma semana para treinar agora. E isso é muito interessante. Por quê? Porque eu acho que essa semana vai ter muito influência essa questão do quanto o jogador tem de descanso e quanto não tem. O Botafogo teve um jogo bem difícil na quarta-feira. E pela Copa do Brasil, foi complicado, e o Inter só descansou e se preparou para esse jogo. Então o Inter já tinha um determinado favoritismo e eu acho que tem um pouquinho maior agora com esse descanso que teve e o adversário não teve. O Botafogo vem conseguindo resultados bons, vem sim, concordo plenamente. Só que o Botafogo vem muito naquele padrão mais defensivo, que acaba cedendo muitas chances para o adversário e acaba não tendo tantas oportunidades. E nas oportunidades que teve, acabou fazendo o seu golzinho lá e acabou saindo com um resultado favorável. Mas até quando isso vai funcionar? A gente costuma apostar mais naquele time que vai ter muitos ataques, que vai ter muitas mais chances, porque quantos mais chances, melhores. Então, por isso, eu vou colocar minha estrela no palpite num resultado de 2-0 Internacional, achando que esse descanso vai ajudar muito ao time do Inter a sobressair em cima do Botafogo. Galera, o cara cravou a estrelinha no jogo do Internacional como visitante. 2-0 pro Inter em cima do Botafogo e bateu certinho. É aqui, galera, é no Clube do Palpite. Você não tem só análise de uma pessoa, você tem vários pontos de vista diferentes. O meu, o da turma do Resenha de Boteco. Sempre a gente vai estar trazendo alguns especialistas aqui, como foi o caso do Edu. Então, galera, para você ter esse conteúdo top, ajuda a gente também, beleza? Se inscreve aí, dá aquele joinha e solta a corujinha. Fala galera palpiteira, tudo na paz? Eu, Rodrigo Maitan, junto de Alan Ferreira, somos do Resenha de Boteco. É nóis! Resenha de Boteco. Segue lá, hein? E vamos fazer mais uma rodada de palpites do CP10, gente. Tá louco o negócio, ó. Tá difícil. Mas vamos começar sem enrolação. Esse primeiro jogo aí, um jogo muito difícil. Vamos dizer que é um... Essa rodada clássico, tá bem complicada, essa rodada, eu achei. Rodada 7, lembrando. Rodada 7, Ceará e Fortaleza. A gente vai ver o que o Caio acha desse jogo e depois a gente faz a nossa resenha aqui. É isso aí, galera. 7ª rodada, Campeonato Brasileiro. Vamos pra cima. Quarta-feira, 19 horas, clássico cearense, galera. Ceará e Fortaleza. Gente, quando a gente vai pra tabela, Ceará e Fortaleza, eles estão ali, ó. Fortaleza 8 pontos, Ceará 7 pontos, coladinhos. Equilibrado, é um clássico que os últimos confrontos mostraram esse equilíbrio. Existe uma grande possibilidade de empate nesse jogo, gente, porque a própria tabela diz isso, os últimos confrontos falam isso, os dois times vêm de boas vitórias, o Ceará fora de casa, o Fortaleza dentro de casa. Creio num jogo muito equilibrado, sem favoritos, tá bom, gente? Sem favoritos para mim nesse jogo. Eu vou de 1 Ceará e 1 Fortaleza, 1-1. Empate, hein, de 1-1, hein? Eita, É difícil. Como é que o jogo vai ser difícil. Mas é um bom resultado esse 1-1 também. Eu quase fui no empate também. Eu vejo um pequenino Favoritismo. pro Ceará nesse jogo. O Ceará vai ser 2-1.
Mano, você falou, tirou as palavras da minha boca. Eu apostei 2x1 pro Ceará também, por esse pequenino favoritismo do Ceará jogando em casa. Só que ó, em contrapartida também, eu acho que esse resultado de 1x1 do Caio é bom, por quê? Porque o -4 foge desse jogo, que é um jogo difícil, é um jogo muito parelho aí, como a gente comentou. Certo? Próximo jogo, Fluminense e Atlético Goianiense. Acho que desse aí já é um jogo mais tranquilo, né? Acredito que sim, o campeonato tá meio doido, né? É isso? Não, vendo o jogo, de fora parece que o favorito é o Fluminense, né? Sim. E aí, Caio, também acha isso? Na quarta, às 19h15, 15 minutinhos depois, Fluminense e Atlético Goianiense. Galera, esse pra mim é o confronto de maior diferença na tabela. A gente vem para aqui para a tabela, Fluminense quarto colocado, Atlético Goianiense lanterna. A gente está falando de um time no G4 contra um lanterninha. Atlético Goianiense, esse que eu venho me redimir aqui, eu elogiei bastante, mas está uma catástrofe, nada está dando certo. Mancini conseguiu transformar minha esperança em um time que está jogando de maneira muito ruim. Em virtude disso, galera, eu creio em jogo tranquilo para o Fluminense. Mas se você analisar, o Fluminense tomou gol em praticamente todos os jogos. É um time que vem muito bem, que faz gols, mas tomando gol todos os jogos. Eu vou nesse jogo de Fluminense 3, porque eu acredito que é o jogo de maior diferença entre os clubes dessa rodada. Mas acredito que o Atlético Goianiense marca o seu golzinho, beleza? Fluminense 3, Atlético Goianiense 1. Olha lá, 3x1. Tá achando que o favorito é o Fluminense também. Favorito, muito O favorito. Atlético caiu muito, né? Caiu demais, último colocado, vem jogando mal, começou bem, mas vem jogando mal. Eu vou no 2x0 pro Fluminense, eu não acredito que o Flu vai tomar gol nesse jogo do Atlético, se bem que tem algumas peças boas do Atlético Goianiense, mas eu acredito que o Fluminense está encaixando ali, tá com um time legalzinho, 2x0. E você? Eu acho que vão achar que você tá me copiando. Você também colocou? 2x0 o Flu, o Atlético caiu demais. Teve aquele jogo lá contra o Flamengo, que foi um jogo atípico e voltou ao normal. Verdade, 2x0 então, bateu as ideias aqui, hein? Próximo jogo, Goiás e Corinthians, um jogo muito difícil também para analisar. Caio, fala pra gente aí que sai desse jogo que esse é um dos mais difíceis que eu acho. Goiás e Corinthians. Galera, vamos estar a partir dessa rodada agora sempre analisando a tabela do Brasileirão. A gente está falando de um Corinthians 16º colocado e de um Goiás 18º. Ou seja, times próximos, times de campanhas parecidas. No retrospecto recente, o Corinthians vem de um empate e uma derrota. O Goiás vem de uma derrota e uma vitória. Se a gente analisar o retrospecto recente, até do Goiás é melhor. Mas eu creio numa qualidade melhor do time do Corinthians. E creio que o jogo pode ser duro por ser em casa, etc. O Goiás fechadinho, o Corinthians tem uma defesa muito forte também. Eu vou de jogo sem gols, viu? Eu vou de jogo sem gols. Creio num jogo equilibrado de dois times que estão mal no campeonato. Eu vou de Goiás 0, Corinthians 0. Empate sem gols, hein? 0x0. Esse é aquele jogo que você não quer nem ver, você muda de Nossa, canal. esse jogo eu acho que vai ser complicado. Mas eu também vou na linha aí que o Caio comentou, eu vou no empate, mas eu acredito em gols nesse jogo. Eu sei que o Corinthians joga bem defensivamente, tem um time é difícil fazer gol no Corinthians. O Goiás tem algumas dificuldades, mas eu vejo que vai ser um jogo que eles vão ter que se lançar, os times não podem perder mais. Então acho que vão pra cima, por isso eu acredito no 1x1, mas também não vejo vantagem pra nenhum dos dois lados aí não. Vão falar, é o corintiano, mas eu vou de 2x0 Corinthians. Corinthians não é clubista não. Pronto. Corinthians tomou no último lance, mano, aquela bola, batida na trave, passa nas costas do Cássio, tava levando um empate. 2x0 Corinthians, vai ser a redenção buscando o título. O cara tá falando com o coração, pai. Vamos lá. Próximo jogo, Bahia e Flamengo. Mando do Bahia. Caião, esse jogo vai ser muito difícil. Mas e aí? Ajuda nós. E aqui, galera, Bahia e Flamengo. Dois times que têm 8 pontos. Dois times que têm 2 vitórias. Dois times que têm 2 empates. O Bahia tem uma derrota e o Flamengo tem 2 derrotas. Ou seja, o Bahia com um jogo a menos que o Flamengo. O Bahia com 5 jogos. Está na frente do Flamengo devido ao saldo de gols. O Bahia tem 0 de saldo, o Flamengo menos 2. Ou seja, eu estou falando de um time que pontuou mais, tá certo? Do que o Flamengo com um jogo a menos. Acho o elenco do Flamengo bem melhor. Acho que o Flamengo ainda é aquele poderoso Flamengo no papel. Mas eu acompanhei Flamengo e Santos, futebol muito. Foi uma das melhores partidas no comando de Domenech. Mas longe de ser aquele Flamengo que ganhou tudo ano passado. Do outro lado, um Bahia
fechadinho, que o futebol não é atraente, mas um Bahia que tem conseguido seus pontinhos, conseguiu um empate aí importante contra o Palmeiras no último minuto. Creio em favoritismo do Flamengo, sim. Creio em jogo duríssimo, mas o Flamengo joga no estilo que o Roger Machado gosta, o estilo do contra-ataque. Ele disponibiliza para o Bahia, que tem boas peças de contra-ataque, Rossi, Elber, tem um centroavante que é fazedor de gols, o Gilberto, que está na seca, mas é fazedor de gols. Quem lembra, no passado foi 3-0 para o Bahia em casa, justamente o Flamengo atacando muito, o Flamengo de Jorge Jesus, e o Bahia encaixava seu contra-ataque lá e matou o jogo nisso. Não creio nesse absurdo desse favoritismo do Bahia. Acho que o Flamengo tem um melhor time, porém eu vou aí no retrospecto recente do Flamengo, é um pouco melhor. Nos últimos 3 jogos o Flamengo não perdeu, empatou 2, ganhou o jogo. O Bahia nos últimos 3 não venceu. Eu creio que vai dar Flamengo. Jogo apertado, tá bom? Tô entre 1-0 e 2-0, mas eu vou de 2-0 pro Flamengo. Me desculpa, galera tricolor, essa análise é baseada nos últimos números. No retrospecto geral, um leve favoritismo do Bahia. No retrospecto recente, eu acredito que o momento do Flamengo é melhor, o Flamengo está em recuperação e o Flamengo tem um time melhor. Eu creio que vai ser 2-0 pro Flamengo esse jogo. 2-0 Flamengo. Eu acho que da rodada vai ser o jogo único que bateu a ideia. Unanimidade. Eu também vou no 2-0. Eu acredito que a gente está seguindo a mesma linha. E olha que a gente nem conversou antes. Não, nem conversou antes. Também vou no 2-0. Também acredito que o Flamengo ele tá melhorando. Ele tá encaixando. Voltou a subir a qualidade. Assim, lógico, não tá aquela coisa maravilhosa não, mas tá encaixando. E 2-0 acho que é o placar mais correto, assim, se fosse para uma análise. Eu também. Fechei no 2-0 porque eu acho que o Flamengo agora é dali pra cima. Não vai empatar mais. Vai empatar, mas com menos frequência. Botafogo e Curitiba, jogo, mando do Botafogo. Complicadinho esse jogo, né? Muito complicado, muito difícil. Caio, fala pra nós o que você acha desse Botafogo, que o Caio sempre elogiou o Botafogo, hein? Vamos ver o que ele vai falar agora aí. Botafogo e Curitiba. Galera, muita gente vai colocar facilmente aqui Botafogo, mas vamos pro retrospecto recente, vamos pra tabela. Quando a gente vem pra tabela aqui, Botafogo 15º, Curitiba 14º. O Curitiba está um degrau acima do Botafogo e campanhas bem parecidas. O Curitiba, apesar das 3 derrotas, o Curitiba vem de 2 vitórias consecutivas. Já o Botafogo vem de um empate e uma derrota nos 2 últimos jogos. O Botafogo venceu tem 3 rodadas. É um time que eu gosto muito de alguns jogadores desse time do Botafogo, mas que ele tem mudado muito taticamente, ele tem cada vez mais esquema. Cheguei a elogiar isso no vídeo passado, achando que Paulo Autuori acaba montando um time para o jogo que vai acontecer, porém não tão percebido o entrosamento nesses jogos. É uma partida que eu coloco um levíssimo favoritismo do Botafogo. Quem colocar empate nesse jogo, ou quem sabe até baseado no retrospecto recente, uma vitória para o Curitiba não é ruim. Mas eu vou de Botafogo, mas eu vou de placar apertadinho, viu? Torcendo para não dar 1-0 Curitiba, para eu não fazer -4. Mas eu vou nesse jogo de Botafogo 1, Curitiba 0. Olha lá, falei 1-0 Botafogo. O Caião tá gostando do time do Botafogo. É lógico, tem aquela limitação ainda, né? Mas tem alguns jogadores que conseguem fazer a diferença no jogo. Eu também vou com vitória do Botafogo nesse aí, mas eu vou em 2-1. Vou 2-1 no Botafogo. Eu acho que o Curitiba, ele em alguns lances ainda não consegue tirar saldo de muito time ainda. Eu acredito que vai acontecer isso de novo. E eu vou no 2-1 nesse daí. Eu vou seguir a ideia do Caio, 1-0 Botafogo. Acho que o Curitiba não faz gol fora de casa. No último jogo fez gol no último minuto de pênalti, que deu a vitória ao Curitiba. Esse jogo eu acho que Botafogo. Eu acho que o caso do VAR também, que está acontecendo muito, tá bagunçando o futebol também em algumas análises, né? Isso aí tá atrapalhando demais. Mas vamos acreditar que vai dar tudo certo nessa, né? Próximo jogo, Atlético Paranaense Bragantino. Mando do Atlético Paranaense. Que jogo também, muito difícil de analisar. Caio, o que você estudou desse jogo aí que tá zica? Atlético Paranaense e Bragantino Red Bull. Gente, o Atlético Paranaense que começou enganando um bocado de gente, já demitiu o treinador, o Dorival não faz mais parte, vem de uma péssima sequência. Vamos ver aqui onde o Atlético está. O Atlético tem 4 derrotas consecutivas. Teve 2 vitórias no início do campeonato e vem de 4 derrotas consecutivas.
Do outro lado, um Bragantino Atlético 13º, o Bragantino é o 17º. Dos últimos 4, o Bragantino ganhou uma só. Então é um jogo de dois times que estão muito mal. Porém, o Bragantino poupou muita gente no jogo contra o Fortaleza e vem completinho. Eu gosto muito mais, galera, desse time do Bragantino do que o do Atlético Paranaense. Tô sendo bem sincero para vocês. Apesar do início bom do Atlético Paranaense. Se a gente analisar, o Atlético Paranaense venceu o Fortaleza lá, o Bragantino tomou 3. Mas, galera, são dois times de retrospecto ruim. Eu vou de visitante nesse jogo. Eu gosto muito do estilo do Bragantino, apesar de não ter encaixado ainda, mas é um time que joga para cima. Creio num jogo de mais de 2,5 gols. Eu vou de Atlético Paranaense 1, Bragantino 2. Eu vou de Bragantino ganhando. Beleza, galera? O Caio não surpreendeu nessa aí. Esse me surpreendeu também. 2x1 Bragantino. Caramba. Tá Vai igual eu agora. Tá querendo virar líder da rodada mesmo. Jogando Então. assim. Esse jogo eu vou no 1x1. Sem medo do menos 4 aí, hein? Ele tá sem medo do menos 4. Nesse jogo eu tô fugindo do menos 4, porque eu acho um jogo o mais difícil de analisar, porque assim, os dois times não estão em boa fase. O Bragantino demitiu o treinador agora, então vai ter uma nova filosofia, vai tentar mudar algumas coisas. E eu vejo o Atlético Paranaense ainda com dificuldade de encaixar um time também, então é um jogo bem complicado. Eu vou no 1x1 nesse daí, 1x1 porque é aquele pra fugir do menos 4. E eu acho que é um jogo que vai ser um jogo ruim, um jogo muito ruim. Então acho que vai ser por detalhe que vai decidir, então vou ficar no 1x1. Eu já vou na vitória do Atlético, porque o Atlético vai falar, o jogo é em casa, não tem torcida, mas o Atlético é muito forte lá no estádio sintético. Então 2x0 Atlético, Bragantino eu acho que agora vai manter no meio da tabela para baixo, não vai andar muito não. Certo. Próximo jogo, e não fácil também, Palmeiras Internacional. O mais difícil da rodada, eu achei. Você acha que é mais difícil de analisar? Mas meu placar vai surpreender. Vamos ver. Caião, você que é verdão aí, ó, fala pra nós o que você acha desse jogo. Você é clubismo, hein? Clássico de times que estão brigando lá pelo topo, Palmeiras e Internacional. Gente, se a gente for por retrospecto recente, o Inter tá ganhando tudo. O Internacional vem de 3 vitórias seguidas. De 6 jogos ganhou 5 no Campeonato Brasileiro. É o líder isolado, incontestável. Vem de uma excelente vitória de 2x0 contra o Botafogo. Do outro lado, um Palmeiras que continua invicto no campeonato, mas de um Palmeiras que não tem convencido. Tirando o clássico contra o Santos, o Palmeiras não jogou bem nenhum jogo no Brasileirão, só contra o Santos. Mas é um time muito bem postado defensivamente, é um time que tem uma característica defensiva muito forte. O Palmeiras tem uma linha de 4 zagueiros ali, contando os laterais, e um goleiro muito forte. Do outro lado, o Internacional, de postura bastante parecida. O Inter tem uma defesa muito forte também, um goleiro muito bom. E eu creio, galera, em mais um empate aí, um jogo sem gols, tá certo? Se tem alguém que pode tirar essa sequência do Inter é o Palmeiras. O Palmeiras nos últimos 5 anos, eu acho, 4 anos, em casa tem ganhado do Inter de 1x0. Como palmeirense eu quero que isso aconteça, mas como palpiteiro eu creio que vai ser um jogo feio e um jogo sem gols. Eu acredito de Palmeiras 0, Internacional 0. 0x0, hein? Caio colocou um resultado que... vamos fugir. Ficou em cima do muro ali, né? Ficou em cima do muro, Mas, na minha opinião, eu como palmeirense também não tô gostando do jeito do Palmeiras jogar. Eu acho que o Palmeiras é um time, não vou dizer assim lento, porque tem o Rony, umas opções, o Bigode também não é lento, mas a saída do Palmeiras eu acho muito demorado. Eu acho que o time não tá conseguindo encaixar contra-ataque, erra muito e fez um jogo horroroso contra o Bahia. Eu assisti, consegui perder 90 minutos da minha vida. Jogo feio. E o Palmeiras ainda não engrenou. Teve alguns jogos contra o Santos que foi legalzinho, mas o Inter tá na fase melhor. Esse jogo era para eu colocar uma vitória do Inter. Eu ia com a vitória do Inter, só não vou porque o Palmeiras, a defesa do Palmeiras ainda, eu acho que é o que ainda dá pra se... É o que tá melhor, a defesa. De ataque não tá encaixando muito, mas eu vou no 1x1 nesse jogo, porque é um jogo que pode acontecer qualquer coisa e eu tô mais conservador hoje. Então eu vou no 1x1, que eu acho que é o resultado mais correto aí pra essa. Não, eu já vou chutar o balde. Pra mim o Inter é o campeão 2020. Você acha que é campeão Tá brasileiro? jogando futebol. Campeão brasileiro? Campeão brasileiro, pode anotar. 3x1 Inter. Caramba, 3x1 Inter. O Galhardo tá jogando muita bola, o meio campo do Inter. Meu, os caras engrenou. Aquele Saraiva joga bola demais, você é louco. Então, vai ser jogo difícil? Vai, mas o Inter vai achar os espaços ali, vai tirar a diferença e acabou. 3x1. Maravilha. Próximo jogo, Santos e Vasco. Mando do Santos.
Que jogo bom, esse jogo vai ser um jogo bom de assistir, esse aí eu já acho que não vai ser tão cozido não. Vai ser mais correria, né? Caião, Na fala fila, pra né? nós aí, o que você acha desse Santos e Vasco? E aí, galera, Santos e Vasco na quarta-feira também às 21h30. Galera, vem uma informação muito importante que você não pode deixar de levar em consideração nesse jogo. O Vasco teve Thales Magno expulso, que não vai jogar contra o Santos. Gente, Thales Magno é a principal válvula de escape no ataque do Vasco. É o jogador mais leve, é o jogador mais habilidoso. E aí o Vasco, que já tem uma característica defensiva, o Vasco joga praticamente com 3 zagueiros. Henrique é um lateral que apoia muito pouco. E naquela ponta ali onde Henrique joga, tem um Thales Magno lá na frente que não vai jogar. O Vasco vai ficar um time mais pesado, o Vasco vai ficar um time mais fechado. E o Santos é um time que gosta de atacar e finaliza muito de fora da área. Por esse motivo, gente, eu vou de favoritismo do Santos. Porque se a gente for para a tabela, galera, vamos lá, o Vasco é o 3º colocado. O Santos é o 10º. Pela tabela, o momento do Vasco é melhor. Porém, o estilo de jogo do Vasco, eu acho que depende muito de algumas peças. Vai ser o grande problema do Vasco o campeonato todo. Não ter peça de reposição à altura. É um time bem treinado, é um time que sabe o que vai fazer, é um time que tem uma defesa muito forte. Mas eu creio, galera, que o Santos é favorito nesse jogo, tá bom? Em virtude disso que eu falei para vocês. É um Vasco que vai jogar ainda mais fechadinho. O goleiro do Santos está numa excelente fase. E o Vasco, na minha opinião, não vai conseguir chegar muito na área. Se o Vasco conseguir marcar algum gol, vai ser de fora da área, vai ser uma tentativa aí nesse sentido, devido a essa ausência de um único jogador, sim, tá certo, gente? Eu vou nesse jogo, galera, de Santos 1, Vasco 0. Vou de placar apertadinho, defesa do Vasco também é consistente, mas acho que o Santos fura ela, acho que o Santos ganha esse jogo, Santos 1, Vasco 0. Vou correr outro risco do -4, porque essa rodada eu tô indo pra cravar. Vitória do Santos, vitória magra aí do Santos 1-0. Bom resultado, mas eu vou um pouco diferente. Eu acho que o Santos, eu vejo uma vantagem um pouco maior nesse jogo, então eu vou em 2-0. Eu também não acho que vai tomar gol o Santos. O João Paulo, né, o goleiro? Sim, tá numa fase boa. O Santos tá acertando, o Cuca deu uma melhorada boa no Santos, na verdade. Marinho é um cara que é uma fase excepcional. Eu acredito no gol do Marinho também, mas eu vou no 2-0 nesse jogo aí. Bom, eu vou um placar mais extravagante, porque o Santos segurou bem o Flamengo, até merecia a vitória, teve o VAR, né? Ele vai dar uma atrapalhada, o VAR. Eu já vou de 3-1 Santos. O Marinho vai meter gol. E eu não acho a defesa do Santos tão forte assim, não. Acho que na Vila vai tomar um golzinho, então 3-1. O Vasco, que era a melhor defesa do campeonato, deu umas vaciladas agora, né? Deu uma desandada, né? Próximo jogo, Grêmio e Sport. Eu acho que o jogo mais fácil da rodada. Posso queimar minha língua aqui, mas o jogo mais fácil. Vendo de fora, você fala, não, é Grêmio na... Teoricamente, assim. O futebol é futebol, né? Futebol é foda. Caião, o que você acha? Acha esse Grêmio favorito ou não? Gente, Grêmio e Sport. Muitos vão colocar Grêmio e Sport. Caio, você falou que o principal jogo dessa rodada é Fluminense e Atlético Goianiense. Sim, galera. É o 4º colocado Fluminense contra o Lanterna Atlético Goianiense. Caio, mas Grêmio e Sport. Gente, vamos para a tabela? Sport é o penúltimo, 19º, beleza. O Grêmio é 12º. São 3 pontos de diferença. Se o Sport ganhar do Grêmio, o Sport ultrapassa o Grêmio. Porque o Grêmio só tem uma vitória, o Sport vai para 2 vitórias com a mesma quantidade de pontos e ultrapassa o Grêmio. Então a gente tem sempre que levar em análise, galera, o retrospecto recente. O Grêmio vem de 4 empates seguidos, galera. O Sport vem de 3 derrotas. É lógico que o Grêmio é favorito nesse jogo. O time do Grêmio é muito melhor que o time do Sport. Mas está longe de ser a diferença que existe do Fluminense para o Atlético Goianiense, tá bom? Mas, lógico, Grêmio favorito. Eu acho o time do Sport muito fraco, acho que o time do Sport deve cair. Me perdoe a galera aí, torcedora do Sport, mas eu creio que vai cair sim o Sport e um Grêmio que vai disputar G4. Isso é fato. Tem sempre o lance da ressaca, né? O Grêmio foi campeão gaúcho agora, fiquem atentos a isso. Mas eu creio em favoritismo tranquilo do Grêmio. Eu creio nesse jogo aqui de Grêmio 2 e Sport 0. Grêmio não toma gol, defesa forte, faz seus 2 golzinhos, 2-0 pro Grêmio. Fechou? 2-0 pro Grêmio, hein? Favorito também acho, favoritaço. Eu acredito muito ofensivamente o Grêmio nesse jogo. O Sport, muita dificuldade. Nos últimos jogos a gente vem vendo isso. Lento, tá a gente muito vem lento, vendo isso.
Primeiro, não consigo encaixar ainda o Grêmio. Eu acho que o Grêmio, o Renato Gaúcho, ele sabe, foi campeão agora. Não acredito que vai manter essa ressaca do título aí, esse problema de ter sido campeão. Tem elenco também, né? Tem elenco bom, vai rodar alguns jogadores, tem muito moleque bom, novo, que tá ajudando demais. Eu vou 3-0 nesse jogo, eu acredito numa pequena goleada, porque 3-0 já é uma goleadinha, né? Já. Uma pequena goleada e não vai tomar gol. Kahneman e Pedro Jeromel eu gosto muito, Vanderlei também. Ataque do Grêmio muito bom e o Renato é o cara malandrão, cobrando futebol, faz os caras correr. Então 3-0 pro Grêmio esse jogo. Também vou seguindo no mesmo raciocínio, 3-0 Grêmio, sem choro e nem vela. O Sport não arruma nada esse ano. Vai 3-0 também? 3-0 também. Caramba. Ó, não combinamos, hein? Não, pior que não. 3-0 Grêmio e fora o show. Próximo jogo e último da rodada, Atlético Mineiro e São Paulo. Mano do Atlético Mineiro. Jogo legalzinho também, hein? Esse jogo vai ser Pode bom. surpreender. Caião, o que você acha desse jogo aí? É às 20 horas, Atlético Mineiro e São Paulo. Galera, Atlético Mineiro melhor do que o time do São Paulo, na minha opinião, no estilo de jogo. Mas em números, o São Paulo vem muito bem, obrigado. Vamos lá? São Paulo, 13 pontos dos últimos 4 jogos, venceu 3, empatou 1. Um São Paulo vice-líder. Do outro lado, um Atlético Mineiro que com um jogo a menos tem 9 pontos, mas vem de 2 derrotas consecutivas. Retrospecto recente a favor do São Paulo. Futebol bonito a favor do Atlético. Elenco, prefiro o elenco do São Paulo. O elenco do São Paulo tem alguns jogadores mais rodados, mas o elenco do Atlético Mineiro tem uma galera jovem muito boa de bola. Creio num jogo equilibradíssimo, tá bom, gente? Creio num jogo de empate, mas empate com gols. Para mim, os dois times vão marcar. Eu vou de São Paulo 1, Atlético Mineiro 1. Olha lá, um jogo parelho, 1-1, hein? Jogo muito pegado. Também acho que vai ser um jogo muito bom. Só que eu ainda vejo o Atlético melhor. O São Paulo venceu o Clássico, né? Isso já anima, já empolga. Mas ainda está pressionado, o Diniz vem muito pressionado. Eu vejo algumas dificuldades no São Paulo. Se bem que o menino do último da zaga jogou bem, anulou o jogo no último jogo. Mas eu ainda sinto algumas dificuldades no São Paulo. Eu vejo muita qualidade no Atlético Mineiro. E quando joga em casa é muito difícil. Vou em 2-0 para o Atlético Mineiro, acreditando na vitória do Galão nessa daí. Galão da Massa Galão também. da Massa veio, eu acho que vem forte também esse ano. Também acredito na vitória do Atlético. 3-1 Atlético, meu palpite dessa rodada. É um placar mais elástico, mas pra mim é o divisor de água do Atlético. Ali, ou anda de vez pra cima ou empaca no meio. Então o Atlético jogando em casa vai muito forte. E o São Paulo, que o Rodrigo falou, ganhou no Clássico no último lance. Meu Deus do céu. Mas um clássico do ruim quanto o pior também, né? Foi um clássico incrível de ver 11 horas, que eu não sei porque eu acordei cedo pra ver. Mas sem enrolação, 3-1 Atlético. E é isso. É isso? Fechou? Fechou. E galera, para as estrelinhas do palpite, vou mandar a dica hoje isolada. Hoje a gente está sem os especialistas que a gente tanto convida, então vai de Caio Casói especialista para vocês. Eu creio no grande favoritismo desse jogo do Fluminense contra o Atlético Goianiense. Estrelinha nesse jogo, 3-1 para o Fluminense. E acredito no favoritismo de Grêmio versus Sport. Eu vou de 2 para o Grêmio, 0 para o Sport, estrelinha do palpite nesse jogo também. Fica ligado, beleza? Espero que a gente tenha ajudado vocês. Se inscrevam aqui, ó, deixa o like e ativa o sininho também, porque isso vai fazer vocês receberem sempre o vídeo. Se você deixar o like, o YouTube vai falar, pô, gostaram. E vocês vão receber toda a rodada aqui, vídeo do Caião, do Resenha e com algumas participações aí, que vai ser top pro ano. E espero que a gente consiga fazer, quantos pontos aqui? Uns 60 pontos. 60 tá bom, 60 tá bom. Fechou? Gente, obrigado. É Tamo nóis. junto e até a próxima aí. Até mais, galera. Vamos cravar! É isso aí, galera. Mais uma rodada pra gente mitar, pra gente ir pra cima, tá bom? Mas não esquece, turma, ó, baixe o aplicativo CP10 ou entra aqui no site, ó, www.clubedopalpite.net. Vem jogar com a gente, venha conhecer o melhor fantasy game de futebol no estilo bolão. E aí, vai cravar?